Muitos alunos me perguntam, professora, qual é o melhor pó descolorante? A senhora pode indicar uma marca? Qual pó não esquenta mais? Qual pó esquenta menos? Então, a sacada de hoje é pó descolorante, como escolher. Primeiramente, você deve saber qual marca e decidir qual marca você quer trabalhar, qual linha você quer trabalhar, certo? Então, que não seja uma linha tão inferior, uma linha tão barata, que seja uma linha pesquisa, faça uma pesquisa de mercado, procure saber, escute bem o teu representante, deixa ele falar sobre o produto, quais são as vantagens do produto dele para você, né? O quanto protege, o quanto tem de tratamento esse pó descolorante, quantos tons clareia. Uma questão dos tons do pó descolorante, que clareia de 6 a 9 tons. Okay? Isso depende muito das situações e das condições do fio de cabelo, tá, gente? Essa coisa do pó descolorante clarear até 9 tons vai depender muito das condições e estrutura do fio de cabelo. O pó descolorante, o que vai diferir na qualidade do teu produto é o quanto ele faz o procedimento químico e o quanto ele simultaneamente ele trata. Quanto ele transforma a fibra, enquanto ele está tirando, quando está descolorindo, e o quanto ele vai devolvendo e repondo. Então, assim, a partir do momento que ele faz o procedimento químico, esse pó descolorante ele clareia, ele automaticamente ele está devolvendo as propriedades de tratamento nesse fio. Então, não é só aquela coisa de agredir. Automaticamente, ele faz a descoloração, ele vai estar ali transformando, modificando esse pH do fio de cabelo, porém, ele também está tratando. Então, isso é a diferença dos pós descolorantes. Você tem que ouvir bem o teu representante para que ele possa passar as vantagens do pó descolorante dele. Por que o pó descolorante dele clareia mais, mas o quanto tem de proteína? O que faz de diferença? Dá mais brilho? Essa questão de esquentar tem muito a ver com o cabelo e tem muito a ver da forma que você prepara. Geralmente, as medidas de pó descolorante é 1/2. Uma medida de pó descolorante do pó e 2 medidas de água oxigenada, seja ela de 10 volumes, seja ela de 20, seja ela de 30, de 40. Porque em uma descoloração, você pode trabalhar com todas as volumagens de oxidação. Mas a medida geralmente é uma medida de pó, ou seja, 100 gramas de pó, 200 ml de água oxigenada. Então, tem alguns pós descolorante, eu acredito que seja pela substância, pelas propriedades, pela matéria-prima na qual foi desenvolvido, eles ficam, assim, muito ralo demais. Por mais que você coloque menos oxidante, eles ainda assim ficam líquido fácil demais, certo? Isso aí, geralmente, esses pós descolorantes populares de mercado, bem baratinho, vai acontecer isso. Se você comprar um pó descolorante regular, profissional, uma marca com um preço um pouco mais elevado, mais cara, ela com certeza vai ter muito mais propriedades dentro dela para te dar uma boa consistência, um bom produto, um bom resultado. Então, voltando a essa medida, o que acontece? Quanto mais oxidante você colocar, mais líquido essa solução, esse produto que você vai fazer na cumbuca, ela vai ficar, ok? Tá, professora, então eu posso colocar 100 gramas de pó descolorante e posso colocar 100 ml de oxidante para ficar mais duro. Vai ficar muito duro, você não vai conseguir trabalhar com aquele preparo no fio de cabelo. Então você vai ter que ter esse controle. 1/2 você observou que fica mole demais, fica líquido demais para você trabalhar, então você vai reduzir a quantidade de água oxigenada. Nunca pode ser mais, gente. E também não pode ser menos, tem que ter esse equilíbrio. Então o que vai acontecer? Em vez de você colocar 100 gramas de pó e 200 de água oxigenada, você vai colocar 100 gramas de pó descolorante e 150 de água oxigenada. Quando os profissionais falam assim, eu faço no olhômetro, eu faço sem medir, mas é dentro de uma medida que ele faz isso. Eu vou te explicar agora. Ele preparou 100 para 150 ml de água oxigenada, ok? Então, qual é a medida? Qual é a base? Eu não posso preparar mais do que a minha medida que o representante me oferece, que é 100 ml de pó, 200 ml, que é a medida de 1/2. Então, eu já sei que de 1/2, que é a medida padrão, ela vai ficar mole demais. Então, eu reduzo a partir daí. Eu não posso demais. Então, vamos lá. 100 para 200 não deu certo, então vamos fazer 100 para 150 ml de oxidante. Eu fiz, ficou muito duro, tá ruim de mexer, tá ruim de trabalhar, tá ruim dele colar no papel,
ou no cabelo quando você estiver trabalhando, aí sim, você acrescenta mais 10 ml. Ficou ainda duro, aí você vai e acrescenta mais 10 ml de água oxigenada. Gente, é esse olhômetro, nunca vou ultrapassar os 200 ml de água oxigenada. Então, quando eu vejo nas redes sociais aí sem medida, sem nada, dizendo que vai preparar no olhômetro, então o olhômetro é exatamente isso, é você preparar na medida indicada pelo fabricante, pelo fornecedor, e você viu que ficou muito mole para que você trabalhe, aí sim você reduz 10 ml, reduz mais 10, ou então prepara logo 1 por 1,5, que vai dar 150 ml de água oxigenada, e se você observar que ficou muito duro, aí você acrescenta mais 10 ml, que vai dar 160. Ficou ainda duro de trabalhar? Coloca mais 10 ml da água oxigenada, vai dar 170. Vocês estão me entendendo? É um olhômetro na qual não ultrapassa a medida que foi desenvolvida para atuar o procedimento químico. Então é esse olhômetro que o povo tanto fala. Eu não sei, eu vejo, eu mexo. Não é bolo, gente, não é bolo. E outra coisa, tem gente que faz a receita de bolo no olhômetro e não dá certo. Ou murcha, ou sola, ou cresce demais, ou esborra. Exatamente porque não tem essa medida. Então, se você seguir uma medida certinha, então pode ser para menos ou pode ser para mais. Nesse caso do pó descolorante, não pode ser para mais. Porque quanto mais oxidante você colocar, mais líquido vai ficar essa mistura, você não vai conseguir trabalhar. Aí todo mundo diz assim, ô professora, porque assim, toda vez que eu vou fazer, ele fica mole demais, ele borra na raiz, ele sobe. Quando vocês forem fazer qualquer procedimento de mecha e uso de descoloração, sempre respeita 1 centímetrozinho da raiz, porque vocês estão trabalhando com água oxigenada, ela vai ter explosão de oxigênio. E o que é que vai acontecer? Vai crescer, vai inchar. Então quando ele inchar, ele já vai alcançar essa raiz. Então não se faz necessário vocês depositarem produto de descoloração na hora de fazer mechas na raiz. Respeita essa distância, porque automaticamente a mistura do pó descolorante com a água oxigenada já vai ter esse inchaço, essa explosão, alcançando aquele centímetro que você deixou sem. E se você depositar produto diretamente na divisão da mecha que você for fazer, o que vai acontecer? Ele vai inchar da mesma forma devido à explosão de oxigênio, da liberação desse oxigênio, e vai se espalhar. Então é por isso que acontece aquelas manchas nas mechas que você faz, exatamente por não respeitar essa distância da raiz, na qual o nosso preparo, a nossa descoloração, essa explosão de oxigênio, liberação de oxigênio, já vai fazer com que o produto alcance a raiz. Então não utiliza aplicar lá. O outro segredinho é exatamente esse preparo do pó descolorante, porque quando você prepara ele, que ele fica mole demais, aí o papel escorrega, gente, olha, é uma loucura, é uma bagaceira, tá? Então tudo tem que ter limite, tudo tem que ter medida, tem que ter regras, e a gente deve respeitar. O máximo que a gente pode modificar para mais e para menos é dentro da própria regra, dentro da própria medida, nunca ultrapassando, porque senão vai dar errado, vai desandar, é aquela coisa, o bolo vai desandar, entendeu? Quando vocês comprarem esse pó descolorante, faz a medida que o representante passou. Não deu certo, faz com menos oxidante para ver se o pó vai ficar mais enxutinho na hora de você trabalhar, se ele vai grudar no papel. Se ainda ficou muito mole, diminui só um pouquinho, gente, só não diminui demais. É esse controle que você tem com o pó descolorante na hora de efetuar os teus trabalhos de descoloração. Por isso que dá muito trabalho. Outra coisa com o pó descolorante é que quando você acrescenta o Plex, você prepara 100 ml de pó descolorante, mais 200 ml de água oxigenada, que é mais ou menos a medida, e ainda adiciona o Plex. Esses Plex são exatamente esses estabilizadores, esses reconstrutores, que é para você ir fazendo a descoloração e tratando ao mesmo tempo. Só que a maioria deles, eles são líquidos, então você ainda dilui essa solução, esse preparo. Então, a minha sacada, a dica de hoje é, gente, diminui a água oxigenada, a quantidade, vai diminuindo de 10 em 10 ml, já que você não tem esse controle, não tem esse domínio para não dar errado e não acontecer desperdício de produto, então diminui 10 ml dentro da medida que o representante te passou, o fabricante te passou. Se ainda ficou mole, diminui mais 10. E outra coisa, vai preparando aos poucos, não prepara uma quantidade de pó descolorante, uma cumbuca cheia, tipo 3 medidas de pó descolorante de uma vez, não prepara, gente. Aí vai, acabou, prepara. Por quê? Ele vai oxidar, ele tá ali na cumbuca. O oxigênio, ele tá sendo liberado, gente, ele não vai parar
parar de agir. Enquanto você tá trabalhando ali, aquele que fica ali, se você preparar muito, ele não tá deixando de agir porque você não tá usando. Ele continua agindo, ele tá ali na cumbuca, ele tá oxidando, tá tendo a explosão, a liberação do oxigênio. Então ele vai perder o quê? Força. Então, se você preparar muito pó descolorante, você começar aqui atrás, por exemplo, com a cumbuca cheia que você preparou do pó descolorante, quando você for subindo, conforme você for subindo aqui, ó, no cabelo, aqui ele vai chegar com menos força, gente. Então, não faz sentido. Prepara sempre uma quantidade menor, vai preparando, vai aplicando, para que você trabalhe sempre com um pó descolorante preparado na cumbuca, novinho, com a potência ali, ó, ferrada, máxima. Ele tá ali novo, você preparou, tá cheio de gás, cheio de explosão ali de oxigênio para clarear esse fio. E se você fizer muito, você vai ter desperdício, porque quando chegar aqui na frente, gente, com aquele mesmo pó que você começou aqui, ele começa com uma força aqui, uma velocidade potente aqui, só que aqui ele já oxidou na cumbuca, aqui ele tá fraquinho, aqui ele não clareia mais, ele não consegue clarear. Então tenham cuidado, prepara aos pouquinhos, uma medida ou 2 medidas no máximo, se for muitas mechas, acabou, vai lá, dá pausa, prepara mais outra quantidade, vai lá e dá pausa, porque não vai haver desperdício, você vai terminar todo o cabelo com um pó descolorante numa potência total, ali a todo vapor, e não vai ter desperdício, porque você ainda corre o risco de preparar toda uma cumbuca cheia de pó descolorante com água oxigenada, terminar todo o cabelo, além de não atingir o mesmo tom, a altura de tom, daqui que começou com a daqui, não vai dar certo, aqui vai clarear muito mais do que aqui, porque aqui, quando ele chegou aqui, ele já não tinha mais força, ele já tava assim, tipo, ele tá agindo, mas tá devagarinho, tá quase parando. Aqui ele começou a 1000, engatou primeiro e foi-se embora. Então aqui vai clarear, legal. E aqui você não vai ter sucesso nenhum, clareamento nenhum, porque ele perdeu a força. E sem contar que ainda sobrou na cumbuca, ou seja, você preparou uma quantidade exorbitante, um montão de pó descolorante naquela cumbuca ali, trabalhou todo o cabelo, terminou todo o cabelo, não vai ter sucesso na cor, porque aquele pó também não vai agir por igual, porque ele já perdeu força, e ainda por cima quando você olhar, poxa, sobrou a metade de pó descolorante na cumbuca. Dinheiro jogado fora. Por que dinheiro jogado fora? Desperdício do produto que tá ali, que ele não serve mais, ele não clareia mais, ele já perdeu força, já perdeu tudo que tinha, propriedades, etc e tal. Desperdício do valor que você pagou, você jogou o produto fora. E também de tempo, gente. Por quê? Porque lembra que eu falei que quando você coloca aqui, ele tem uma potência. E se você usar o mesmo produto, até aqui ele vai ter outra potência. Ou seja, você vai ter que preparar pó descolorante de novo e reaplicar e refazer as mechas da metade pra frente. Por quê? Porque aqui não clareou com aquele pó descolorante que você usou e preparou muito. Então assim, a sacada de hoje foi falando sobre pó descolorante, que eu recebo muitas dúvidas de aluno perguntando por isso, por que o pó descolorante dela escorre mais, por que o pó descolorante de fulano aquece mais. Então eu queria muito falar isso com vocês, trocar essa ideia com vocês aqui, essa sacada. E eu espero que tenha sido assim muito útil pra vocês, essa informação de hoje sobre pó descolorante, que eu tenho certeza que foi, né? Muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso, do quanto preparar, como preparar, se preparar uma cumbuca completa cheia de uma vez para fazer o cabelo todo, ou se prepara de pouquinho em pouquinho. Eu particularmente, eu ensino aos meus alunos que eles devem preparar aos poucos, e eu particularmente, eu trabalho também aos poucos, eu não preparo uma quantidade muito grande, gente. Eu já tenho do ladinho ali a minha água oxigenada, o meu potezinho de descolorante, na frente da cliente mesmo, eu já vou colocando ali, já vou medindo, já vou fazendo, preparando o tempo inteiro, porque se eu passar 1, 2, 3 horas trabalhando, tá ali meu material, eu tô preparando aos pouquinhos, e vou... Gente, tem trabalhos de descoloração de mecha que eu passo 3 horas de aplicação, 2 horas de aplicação, dependendo do trabalho, eu preparo o pó ali de 4 a 5 vezes, de boa, mas eu sei, eu tenho certeza que aquele pó que eu tô preparando, aquela mistura, ela vai me surtir efeito, ela tá forte, ela vai estar potente pra mim. Deixa o teu comentário, me diz se você gostou do vídeo, curte, dá uma curtidinha aí, deixa teu like, se inscreve lá no canal que tem muito vídeo bacana pra vocês. Eu tô fazendo tudo com muito carinho. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.